Olá, 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 boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula live. E hoje é uma aula muito especial. Por que você repete o mesmo padrão? O mesmo padrão em todos os relacionamentos e o mesmo padrão tóxico. E hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de pessoas que me procuram, né? Claro, de uma forma extremamente profissional, não vou comprometer em dispor a vida de ninguém aqui, mas eu vou trazer exemplos para que vocês, de uma vez por todas, vocês consigam se identificar e entender por que você repete o mesmo padrão. E claro, né? Meu objetivo sempre é fazer com que eu entregue de uma maneira mais elucidativa possível, justamente para que você saia daqui dessa aula mais tranquilo, né? No sentido assim, gente, eu tinha a sensação de que não era só culpa minha, né? No sentido do que eu vivi, enfim, tá? Então, eu vou fazer com muito carinho, espero que você fique comigo do início até o final para que você possa entender a linha de raciocínio, né? Senão, depois, se você começa e termina, vai fazendo as suas coisas, lavando a sua louça, né? Jantando. E que bom que você que é a primeira vez que está aqui. Então, não fica salva, né? Já vou avisando, apenas para os meus assinantes. Então, se você não é meu assinante, fica aí comigo até o final, com papel, caneta, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Lembrando que eu desativo temporariamente os comentários, mas no final da live eu abro para as suas perguntas, tá? Então fica aqui o meu convite para que no final, se caso surjam perguntas, e hoje é uma aula complexa, assim, eu vou explicar algumas coisinhas cheias de detalhezinhos, mas eu vou deixar bem lúdico para que vocês no final possam fazer as suas perguntas, ok? Que bom que vocês gostam de aprender comigo, né? Amo aprender com você, dona Ana, disse a Nath Barbosa. Então, agora eu não vou ver mais os comentários porque eu preciso me concentrar ao máximo na entrega para vocês. Essa é uma aula muitíssimo importante, ok? Então, vou desativar aqui os comentários. Antes de começar, quero fazer uma reflexão, que é uma pergunta que eu faço sempre para os meus consultorandos. Pare um pouquinho o que você está fazendo e responda o seguinte. Digamos que você, hoje, Amanda, Mara, né, que estão aqui, que eu vi que estão aqui, digamos que vocês hoje nasceram com a idade que você tem. Então, você está na tua casa, sou a sua psicóloga nesse momento, e eu estou fazendo uma pergunta para você. Digamos que hoje é seu dia 0. Você nasceu hoje. Você nasceu uma folha em branco. Lembra disso? Mas você nasceu com a idade que você está. 30, 40, 50, 60, não sei. Mas como você nasceu uma folha em branco, você não sabe de nada, correto? Eu chego para você e eu digo para você que amar é uma delícia. Que amar vai te trazer sensações maravilhosas. Que inclusive, neste amor puro e verdadeiro, não há traição, não há humilhação, não há injustiça, não há abandono, não há rejeição. Lembra? Você acabou de nascer, você é uma folha em branco. Você vai acreditar em mim? Muito provavelmente sim. Pense, você nasceu uma folha em branco. E se sim for a resposta, qual é a sua sensação? Qual é a sua sensação de saber que delícia que você vai experimentar tudo isso? Pois é, guarde essa sensação. A gente vai voltar nela. Todos nós nascemos uma folha em branco, não é verdade? Só que o ser humano é um animal da natureza que vai ter que ficar com o seu outro ser humano por um bom tempo, dependente. E o que é muito importante para que ele sobreviva? O nível de apego. E olha só, lembra que eu falei para vocês que nós somos uma folha em branco, mas a natureza é perfeita? E para que você se desenvolva, ela te entrega neurônios de espelho. O que são eles? São neurônios que vão modelar o meu comportamento diante daquilo que eu vejo, principalmente das pessoas que eu mais convivo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você nasceu,
Você acha mesmo que o seu pai e a sua mãe, que tinham as melhores das intenções, todo santo dia estavam lá, bem estilo Dona Ana, dizendo que o amor é maravilhoso? É claro que não! Nós somos os animais que precisávamos, né? Que precisamos de um outro ser humano para conhecer o mundo. E esses humanos que nos entregaram o mundo, como é que eles nos entregaram o mundo? E antes que você já comece a culpar o seu pai, a sua mãe, ou sua avó, o seu avô, sua tia, o seu tio, quem cuidou de você, o orfanato que te acolheu, deixa eu te dizer uma coisa. Fique comigo aqui até o final. Porque nem todas as pessoas que me procuram no setting terapêutico passaram por algum trauma na vida ou achavam que não tinham passado. Muitas pessoas vêm de famílias muito bem estruturadas, mas não conseguem entender porque estão agindo como estão agindo nos seus relacionamentos. Ou seja, não conseguem entender o porquê que sempre repetem o mesmo padrão de relacionamento e é um padrão totalmente disfuncional. Ok? Então, vamos lá. Quando eu preciso de um outro ser humano para sobreviver, tenho neurônios espelho, eu vou o quê? Eu vou modelar o meu comportamento. Agora, preste muito bem atenção. O seu cérebro, ele não foi feito para te entregar ferramentas saudáveis. Ele foi feito o quê? Ele é uma máquina de trabalhar na repetição. Tudo aquilo que repete com frequência é aquilo que vai se tornar o quê? Familiar para ele. E ele também é uma máquina de preservar energia. Por quê? Porque é muito complexo, por mais que ele seja ele seja plástico, por isso vem o conceito de neuroplasticidade, por mais que ele seja plástico, desgasta demais criar novas conexões. Então, se você aprende desde muito cedo, né, que para você ficar bem, ser feliz, ter sempre alguém grudado em você, por mais que isso não seja saudável, isso é familiar. E é exatamente isso que o teu cérebro vai buscar. Agora, preste muito bem atenção. O cérebro também, vou desvendar algumas coisinhas para vocês do seu cérebro, para vocês entenderem o funcionamento deles e para vocês, justamente lá no final, tudo isso fazer sentido do porquê que você sempre repete padrão. Ele também faz uma coisa muito danadinha, que é o quê? Ele, primeiro, economiza energia, ele modela, ele vai para aquilo que é familiar. Ou seja, tudo aquilo, né, com o qual ele foi exposto e ele viu o caminho mais fácil para poder reproduzir o comportamento, é isso que ele vai fazer. Agora, independente se é saudável ou não. Qual que é a grande primícia dele? Ser familiar. Agora, um último segredinho. E você já vai entender por que eu estou trazendo esses segredinhos do teu cérebro. Um último segredinho eu vou deixar para o final. Por quê? Porque senão você não vai conseguir entender a linha de raciocínio. Bom, vamos lá. Todos nós, bebezinhos, precisamos de um outro ser humano para poder nos relacionar. E precisamos do quê? De um apego afetivo. Muitas vezes, né, a maneira como a pessoa aprendeu, como seu pai ou com a sua mãe aprenderam a se relacionar, é a forma como eles vão te entregar este carinho, este amor. Jovens casais muito ansiosos, provavelmente, né, na sua ansiedade, passavam essa ansiedade para você desde pequeno. Para você ficar bem, para que eles ficassem bem também, você não podia chorar, você não podia reclamar, você não podia resmungar, você não podia cair, sempre tinha que estar ali, aquela super proteção. Você entendeu isso como manifestação e entrega de amor. Já seus pais, vamos lá, de alguma forma, né, a vida para eles foi diferente, eles viram que uma forma de amar era prover, então eles passaram ali muito mais tempo, né, ou você tinha talvez uma mãe, que era extremamente dada em serviço, né? Te deixava sempre assiado, muito bonito, mas extremamente exigente, não cobrava demais. E o que acontecia? Você precisava entregar resultado. Mas a afetividade e o carinho não tinha.
mas ela acreditava que estava dando. Por quê? Porque você estava impecável. O que acontece? Ela evitava de alguma forma essa aproximação até para não te deixar mole. Você foi o quê? Aprendendo que esse é um tipo de relação e de conexão. Ou ainda, né? Seus pais seguros, ficam tranquilos, né? Ok, planejamos um filho, trabalhamos para isso, tivemos um filho, a gente gosta de dar carinho, mas também faz o filho ir, enfim. Tudo isso eu estou explicando para vocês de uma forma muito superficial, bem rapidinho, né? Mas para vocês terem um panorama, que é a teoria do apego afetivo. Então eu aprendo a me relacionar desde o momento que eu chego nesse mundo através das relações íntimas. Agora, preste bem atenção. Todos nós temos a percepção, nós entendemos e vemos o mundo não pelos nossos olhos. Nós vamos aprender a se relacionar e conhecer o mundo pelos olhos das pessoas que vão cuidar da gente. E ainda, nós não vamos, preste bem atenção, nós não vamos nos conectar nas nossas relações para acalmar muitas vezes algo que nós sentimos e conhecemos em nível familiar. Calma, que eu já vou te explicar isso e vou começar com um exemplo. Recentemente, eu atendi um consultorando desesperado. Um homem muito bem sucedido, né, que trabalha com negócios e tudo na casa dos milhões e não sei o quê. E por que eu tô falando dos milhões? Porque ele me disse bem assim: Dona Ana, pelo amor de Deus, eu faço negócio de milhões, mas você precisa me ajudar, porque eu estou aparecendo um adolescente emocionado me envolvendo nessa relação. Numa relação, pasme, Dona Ana, que eu já vivi, repetindo o padrão, que eu já vivi com essa mesma pessoa, foi extremamente tóxico, mas a sensação que eu tenho, que eu estou viciado nessa pessoa. Eu falei, eu já imaginava o que estava acontecendo. E eu perguntei para ele já estava um tempo comigo, mas se não me engano, essa mulher também já era uma repetição de padrão de uma relação antiga, não é mesmo? Não foi por isso que você tinha me contratado lá atrás, nós já tínhamos resolvido isso, mas ela surgiu novamente, não é mesmo? Sim, Dona Ana, ainda você entendeu, porque eu estava repetindo o padrão, era a mesma mulher, era o mesmo estilo, e essas mulheres me deixam quase maluco, e eu te procurei, e eu já estava livre, agora você vai ter que me ajudar de novo, porque eu não sei o que aconteceu. Eu falei, bom, eu sei o que aconteceu. Faltou a gente trabalhar uma coisinha, vem aqui que eu vou te explicar, que é o que eu vou te explicar hoje, para você que está aí do outro lado, que está sofrendo, que está cansado de repetir padrão. E olha só, eu sei que você pode estar com uma pessoa até que tem as melhores das intenções. Pode ser que essa pessoa, inclusive, né, seja uma pessoa que para as outras pessoas seja uma pessoa muito legal. Pode ser, inclusive, que no começo era a pessoa maravilhosa que você idealizou. E realmente essa pessoa pode ser boa, mas pode ser que vocês dois juntos estão vivendo uma sinergia ou em uma conexão de dor. E é uma conexão altamente viciante. E eu vou te explicar, mostrar aqui uma imagem, uma figurinha, para você não mais esquecer. Eu já vou trazer o desfecho do caso deste homem, mas antes eu quero te mostrar uma coisinha. Por que é tão dolorido e vocês continuam numa mesma relação? Lembra que eu falei que vocês não se relacionam pelos olhos de vocês? Vocês aprenderam a se relacionar conforme as pessoas que cuidaram de vocês entregaram o mundo e como vocês foram experimentando esse mundo? Então, esse é um ponto. Lembra do outro ponto também? Que era o que? Além de você experimentar o mundo pelos olhos das outras pessoas, o que acontece? O teu cérebro sempre te entrega o quê? O que é familiar. Então deixa eu te explicar uma coisa.
Vem aqui agora um terceiro item que eu preciso que você preste bem atenção e você vai sair dessa aula dizendo assim, gente, como isso faz sentido. Com uma luz no fim do túnel, com esperança, para entender que o que está acontecendo na sua vida não é porque você é insuficiente ou ineficiente. Isso é basicamente uma lei da natureza. Vamos lá. Quando nós estávamos, né, todos nós, além desses comportamentos que nós aprendemos assim que nós nascemos, nós não nascemos uma folha em branco, a gente pode até nascer uma folha em branco de como vamos comportar neste mundo e as pessoas vão nos ensinar, mas existem alguns aspectos psíquicos, inclusive, né, aspectos primitivos que herdamos dos nossos ancestrais e que nos fazem cair em armadilhas emocionais. Vou mostrar para vocês uma figurinha aqui para vocês. Esse aqui, nosso cérebro, como se ele tivesse cortado assim, né? Corte longitudinal. Então aqui de lado, aqui é a nossa base aqui é a parte, né? Aqui está o cerebelo, onde está a parte do nosso equilíbrio, e também aqui a parte mais primitiva, de onde tem o que? Os nossos reflexos, ok? E aqui já está todo o nosso sistema, né? Aqui está o sistema límbico, onde ele é responsável por toda a orquestra das nossas emoções. E aqui na área, né? Aqui é o lobo pré-frontal, aqui está o que? Aqui está toda a nossa circuitaria mais refinada, que é responsável pelas nossas decisões executoras, que vão terminar de ter essa circuitaria estará finalizada após os 25, até 25 anos você ainda está tendo, né, o aprimoramento dessa região. Agora, lembra que eu falei para vocês que nós herdamos comportamentos psíquicos primitivos de sobrevivência? Deixa eu mostrar um para vocês. Um dos comportamentos que nós herdamos é justamente o que? Prestem bem atenção. Toda vez que nós somos rejeitados, a rejeição, ela vai ser o quê? Ela vai ser experimentada aqui no sistema límbico. Aqui no sistema límbico, a gente tem o quê? A gente tem essa região aqui. Eu não vou trazer os termos, os nomes para vocês, por quê? Senão é só o nome que vai complicar a tua vida. O que eu quero dizer é que aqui no sistema límbico, como você é colocado no momento de rejeição, aqui também está o hipocampo. O que é o hipocampo? Ele é responsável pelas suas memórias. Só que isso aqui não está sozinho. A memória, o hipocampo, ele também precisa de como você percebe o mundo. Então ele precisa do seu cheiro, ele precisa da sua visão, às vezes ele precisa do seu olfato, e ele vai criar, né, toda uma estrutura, todo um mapa para como você vai reagir diante de determinadas percepções. Rapidamente, quando você sente o cheirinho de açúcar com canela num dia de chuva, se a tua avó fazia isso para você, quando você sentir o cheiro, você vai ter o quê? Você vai ter uma imagem e uma sensação exatamente daquele bolinho de chuva na sua boca. Você vai ter vontade e é capaz de você sair por uma padaria caçando o bolinho de chuva. Ou ainda, né? Aquilo vai ficar você vai ficar com tanta vontade ou tão saudoso que vai te dar uma tristeza. Ou seja, veja o quanto tudo isso aqui é muito refinado. Agora, por que eu te expliquei isso? Quando nós somos rejeitados, preste bem atenção. Quando nós herdamos um comportamento primitivo, que é o seguinte, na iminência da rejeição, quando nós éramos lá no tempo das cavernas, né, em que nós precisávamos ficar em grupo, porque em grupo era muito mais difícil, aliás, era muito mais fácil enfrentar um antílope, né, uma onça, um tigre, não sei, do que sozinho. Então, prestem bem atenção. Quando eu estava em grupo,
eu estava conectado com mais pessoas, eu estava seguro. Então, desde há quantos milênios, né? Essa informação foi passando de geração em geração. Agora, quando eu sou rejeitado, qual foi a informação que foi passada pra gente? Que a gente vai morrer. Porque é muito mais difícil enfrentar um antílope, um elefante. E essa informação ficou registrada, não somente, preste bem atenção, não somente nessa região aqui, mas também nessa região primitiva, onde, meu amigo, você vai vir encontrar um antílope. O que vai acontecer? Você vai precisar ou lutar, ou lutar, ou correr. Só que o que é muito mais importante quando eu estou sozinho? Quando eu estou sozinho, eu preciso o quê? Lutar ou correr. Eu não posso pensar em, ai meu Deus, como irei sobreviver, e ai as nuvens, as luas estão alinhadas e meu... Não! Eu preciso estar o tempo todo alerta, porque a qualquer momento pode chegar um predador. Agora, tudo isso aqui, lembra que está o sistema límbico? Quando eu sofro com a dor da rejeição, todo um sistema ou da rejeição ou do abandono, e aqui prestem bem atenção, calma, que você deve estar falando assim, não, mas não precisa necessariamente eu sofrer com abandono ou sofrer com rejeição, eu já me conecto em relações em dor. Calma, já vou te explicar. O que acontece quando o teu cérebro é exposto a uma situação que ele já lembra, que ele já sabe, que já está registrado há milênios, parecido com uma dor ou com uma rejeição, ele já faz o quê? Ele temporariamente diminui essa circuitaria da área pré-frontal para processos e decisões racionais, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você fique, as vias sensoriais das extremidades, tanto né, dos braços quanto das pernas, ficarão o quê? Muito mais ativadas. E aí, prestem bem atenção, não só isso, as suas vísceras vão sofrer. Você vai tem pessoas que começam a ter uma dor no estômago. Por quê? Porque justamente o estômago não precisa de movimentação ali, de irrigação ali. O que precisa? As extremidades. Olha que maluco! Agora vem a pior parte. Junto aqui, nessa região de dor, tá o quê? Prazer. E aqui vem a terceira parte do quanto o nosso cérebro nos engana, quanto a mente nos engana e o quanto é importante. No final eu vou trazer para vocês qual tem sido o diferencial que eu tenho encontrado aqui, que acabou fazendo toda a diferença. O que é? Quando o teu cérebro reconhece o que? Foi uma dor muito grande, tudo isso aqui gera uma dor muito grande. O que acontece? Tá pertinho do prazer. Essa região, dor e prazer, estão muito próximos. O teu cérebro faz o quê? Ele não sabe, aqui vem o terceiro ponto danado que tem pegado você todos esses anos. Ele não sabe o que é real do virtual e ele passa a confundir dor com prazer. Por quê? Quando você tem micros espaços de relaxamento que libera a dopamina, teu corpo faz o quê? Meu Deus, eu quero mais isso. Mas ele ainda está em estado de alerta, porque ele ainda não está se sentindo seguro. O que acontece? Ele passa a ficar viciado nesse estado de alerta contínuo. É por isso que a pessoa boa, tranquila, que não faz com que todo esse sistema ative em você, fica na sua vida. Mas, dona Ana, eu não quero mais isso. Dona Ana, em que momento da minha vida aconteceu isso? E aqui, eu não tenho uma notícia boa para você. Na verdade, eu tenho duas notícias, uma péssima e uma boa. A péssima é o seguinte, que tem pessoas que chegam aqui para mim no setting terapêutico há muito tempo nesse estado. Há muito tempo.
totalmente, né? Tanto é que elas já estão com doenças autoimunes, né? E aí, gente, eu sou prova disso. Eu fui estudar muito sobre isso, né? Na imersão eu sempre conto o que aconteceu comigo, por que eu sei tanto sobre essas coisas, porque eu tive uma doença crônica, né? Ativada, ela estava silenciada, mas ela foi ativada, que eu vou ter que conviver pro resto da vida, justamente porque eu vivi essa situação. Tudo provocado, preste bem atenção. Não é culpa de um ou de outro, ou trauma um, trauma outro. Aqui, lembra que eu falei para vocês, o cérebro não sabe o que é real do virtual. Ele conhece o quê? Qual é a bússola sensorial. Então, tudo que você sente aciona nele um modus operandi que ele reconhece que vai ser familiar, não importa se é saudável ou não. Essa é a triste notícia. A ótima notícia é o seguinte: as pessoas que começam a entender quando entram nesse mecanismo, porque tem o nome, eu vou explicar para vocês, lembra? Ainda tenho que explicar, né, o desfecho daquele meu consultorando. Quando elas percebem, elas falam: entrei, bicho, agora já sei o que eu posso fazer para não ficar mais nesse lugar. É lindo de ver, é maravilhoso. As pessoas começam até a se divertir com isso. E o mais legal, as pessoas começam, inclusive, né? Quando elas se divertem com isso, elas passam, inclusive, a ver o mundo de uma forma diferente. Elas começam a entender que elas não precisam mais dessa excitação sensorial toda. Que isso era um mecanismo que antecedia a ela ter todo esse conhecimento, a ter toda essa experiência. É lindo demais. Por isso que essa passou a ser a minha missão. E transmitir exatamente isso para vocês. Mas vamos lá. Fez sentido até aqui? Eu acredito que sim, né? Então, deixa eu só pegar uma aguinha. Que eu falo, me empolgo. Essa é uma aula que eu amo. Dona Ana, eu entendi tudo isso. Eu entendi que eu acabo confundindo dor com rejeição, a dor da rejeição, isso acaba me viciando. Eu entendi essa questão que eu fico em estado de alerta e eu não reconheço aí um modus operandi de relaxamento. Eu entendi tudo isso. Eu entendi que o cérebro busca algo familiar e não saudável. Eu entendi que ele se confunde o real com o virtual. Mas, dona Ana, vamos lá, para a minha história. Antes de ir para a sua história e antes, tá, de trazer para você essa questão do real e do virtual, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Por que você assiste vídeos? Por que você lê? Por que você, mesmo sabendo o que você tem que fazer para não repetir padrão, por que você não consegue? Hoje, você vai sair dessa aula entendendo o porquê que você não consegue. Preste bem atenção. E aqui eu vou entrar em precisei explicar tudo isso para vocês, para entrar num segundo momento da nossa aula, e esse é o momento mais importante. Existe uma coisa imprescindível, que é o seguinte: quando você... Desculpa, agora com gás. A vida é real, né? Quando o cérebro ele não sabe o que é real do virtual e qual que é a grande bússola dele? Sensorial. Agora, preste bem atenção. Se relacionar em algum momento da vida não é somente se relacionar com uma outra pessoa do sexo oposto ou uma relação íntima, amorosa, mas uma relação com os nossos pais, com os nossos professores, principalmente com os mais íntimos, né? Pai e mãe. No relacionar,
o trauma que acontece dentro da gente pode muitas vezes ser algo insignificante em nível cognitivo. Mas se em nível sensorial foi algo que mexeu muito com você, muito provavelmente é exatamente dentro desse nível sensorial e dessa dor que você está se conectando. Quer ver só? E vou dar um exemplo bobinho, que não é nada bobinho e que ajudou demais um consultorando que me procurou. Um consultorando me procurou e ele estava desesperado. Dona Ana, eu vim de padrões de relacionamento onde eu aceito migalhas e olha, eu sei que eu sou um homem bonito, eu sei que eu sou um homem bem sucedido e eu tenho vergonha do que eu vou te dizer, tá? Mas eu sinto que eu me conecto como se eu fosse uma criança. Eu tô com X idade e eu ainda não constituí família, não tenho, e eu quero tudo isso. E eu falei, bom, olha só, você se conecta mesmo com a sua criança. Ele abriu os olhos, se arregalou, ele fez algumas consultas e ele estava muito resistente, até que ele decidiu fazer a imersão comigo. A imersão é um dia todo comigo, onde eu identifico o quê? Hologramas energéticos de consciência e ensino as pessoas a identificarem si e terem autoconsciência e acalmarem seus hologramas. Calma que eu já vou te explicar tudo isso. Quando ele fala, será, dona Ana? Tá bom, vou fazer essa imersão. Quando ele participou da imersão, tem um momento lá que eu ensino a como encontrar o trauma, né? Para que o evento traumático, para que a gente possa entender qual é o holograma, ou seja, com qual pele ele está se conectando. Bom, ele entrou na imersão e ele estava com muita dificuldade. Antes, deixa eu te explicar rapidinho o que é um holograma. Você já percebeu que às vezes você está numa relação, você olha para o teu par e você fala assim, pelo amor de Deus, está agindo que nem uma criança. Ou então você olha para sua parceira e fala assim, pelo amor de Deus, você está possuída, só pode. Não é você. E não é mesmo. E é a criança mesmo. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o cérebro ele vai sempre para o caminho da economia de energia? O que ele faz? Lembra que eu falei também que o caminho dele é sensorial? Quando você é exposto a algo, não precisa ser complexo. Quando você é exposto a algo, uma situação com a qual, você gera uma situação, principalmente quando você é criança ou pré-adolescente ou ainda antes dos 25 anos, gera uma sensação, sensorial, de preferência, abandono ou rejeição, porque você vai ter a impressão que você vai morrer. Tudo isso fica impresso no seu corpo, como se fosse, sabe aquele filme Jornada das Estrelas? Um holograma. O cérebro tira uma foto exatamente sensorial do que você sentiu daquele momento, ainda, com o modus operandi, a tua idade, com a energia que foi movimentada e com a consciência daquele momento. Se criou um holograma energético de consciência. Lembra que eu falei? O cérebro, qual o caminho? Sensorial. Qual outro caminho? Familiar. Qual outro caminho? Ele não sabe o que é real do virtual. Ele vai guardar esta pele e é esta pele que vai surgir quando algo parecido, lembra? Hipocampo, memória, aparecer na sua vida. Olha que lindo! O problema é que ele não sabe a diferença entre familiar e saudável. Ele te dá essa pele familiar, mas não significa que ela seja saudável. E aqui, naquele momento, quando você era criança ou adolescente, enfim, antes dos 25 anos, ele até te preservou, mas não está te ajudando mais. E esse consultorando, eu ensino isso na imersão, esse consultorando, quando entrou na imersão, ele falou, não estou encontrando, por quê?
Porque vocês têm a péssima mania de achar que tudo que é envolvido com questões emocionais e cognitivas complica um monte. E não é. Na verdade, tá aqui ó, na nossa cara. É aquele simples que você não faz, que você não vê, que você ignora, que você acha muito simples, inclusive. E durante a imersão, né, eu vou ajudando, eu vou fazendo exercícios, até que ele encontrou. Ele falou, Dona Ana, encontrei aqui, tô achando que é muito boba, mas eu vou continuar exercício. Qual foi a surpresa dele? Aquele bobo que ele considerava que era uma lembrança, como ele tinha apenas 7 aninhos, uma atitude que a mãe dele fez, que foi uma atitude boba, que a gente mãe faz com muita tranquilidade. Só que aquela atitude boba fez com que ele se sentisse, ele fez o quê? Para que a pessoa não saísse de perto dele, ele pagava qualquer preço. E, pasmem, não era qualquer mulher. Tinha que ser a mulher que saía de perto dele. Tinha que ser a mulher que não queria ele. Tinha que ser a mulher que o rejeitava. Quando ele chegou para mim, ele estava numa relação muito dolorosa e principalmente dolorosa porque ele, de uma forma honrosa, disse claramente que não conseguia ser homem nessa relação e que precisava desempatar a vida da sua parceira que era tão querida e que precisava de alguma forma, né, ter uma relação onde ele se sentisse homem e não aquele moleque, onde era cuidado, inclusive, como uma criança. Esse homem se transformou totalmente. Se transformou? Claro que não. Ele tirou a pele, ele tirou o holograma. Na verdade, não é que ele tirou, ele entendeu o modus operandi desse holograma, que tinha 7 anos de idade, e ele falou, Dona Ana, como é louco! Agora eu começo a rever as coisas e era exatamente isso. Por que eu gostava dela? Porque ela me tratava como mãe. Por que eu ficava com ela e tratava mal e não crescia? Porque ela era minha mãe. Por que eu ficava atrás de outras mulheres que não eram a minha mãe? Porque eu precisava ser conquistada, porque é isso que a gente faz. Você fica repetindo o padrão porque existe outra sapequice do nosso cérebro. Ele vai querer até o último minuto fazer o quê? Ele vai querer reencenar a cena do trauma. Por 2 motivos. Primeiro, ele tem a capa. Ele tem o mecanismo familiar. Segundo, ele sempre tende a querer resolver. Por que vocês acham que canal de YouTube com crimes não resolvidos faz tanto sucesso? O nome do canal é Crimes Não Resolvidos. Você fica lá assistindo, porque no fundo você acha, não, vai ter alguma coisa ali. Se não resolver, eu resolvo. Olha que loucura! E não é loucura. É uma quando conforme a gente estuda, né, a gente fica impressionado do quanto a natureza humana é maravilhosa. O problema é que nós não estamos presentes e nós somos engolidos por essa preservação da natureza. Mas olha só, meu amigo, minha amiga, não tem mais antílope. Meu amigo, minha amiga, eu sei que você está em sofrimento. Eu sei que você pode estar fazendo alguma pessoa sofrer. Esse meu costurando estava fazendo uma outra pessoa sofrer e ele falou, não posso continuar com isso. E hoje não é que ele é outra pessoa, ele voltou a ser um adulto. Porque aquele holograma energético de consciência daquela criança quando os hologramas eles são identificados, eles perdem força. Por quê? Porque só tem força quando estão no inconsciente. Jung tem uma frase linda que eu vou deixar para o final. Mas vamos lá. Eu espero que até aqui tenha feito muito, muito sentido para você. E o mais importante, quando eu fui estudar sobre isso, não ensinaram dessa forma pra gente na faculdade. Pelo menos não na minha época. E hoje o que eu vejo no setting terapêutico são pessoas perdidas, principalmente pessoas que começaram a se relacionar muito cedo, ficaram em relacionamentos e depois vão com peles
com hologramas infantis, pueris para outras relações, ou ainda pessoas que se relacionaram a vida toda em hologramas e nunca tiveram a oportunidade de se conectarem realmente com seus adultos, em presença, em liberdade, em tranquilidade. Hoje um consultorando me perguntou assim, porque ele também, um outro consultorando, vocês viram que eu atendo muitos homens, inclusive minha penúltima imersão deu muitos homens. Ele falou, dona Ana, como você ama hoje? E eu falei, muito mais presente, muito mais livre, porque estou na adulta. E é bom demais. Mas vamos lá. Para encerrar, o caso do meu último consultorando, a qual eu iniciei, que ele chegou aqui desesperado, e você com certeza deve estar se identificando em vários trechos aqui dessa aula. Ele falou, dona Ana, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? E eu falei, bom, você entrou num holograma, a gente esticou, nós fizemos mais uma sessão especial que eu tenho justamente para encontrar, né, a consciência original desse holograma. E o que foi que nós descobrimos? Nós descobrimos que o que ela estava fazendo, ela fazia o quê? Ela estava o tempo todo, como no relacionamento anterior, eles já tinham terminado. E ele já tinha terminado com ela justamente por comportamentos tóxicos. Ele não estava suportando. Mas olha só, por que ele voltou com ela? E pasme, ela continuava com os comportamentos tóxicos. Porque tinha ativado um holograma dele. E um holograma que nós encontramos com 8 anos de idade. Esse holograma, o que nós descobrimos? Ela, essa mulher que gerava tanta, né, uma sensação muito esquisita nele, o que ela fazia o tempo todo? Duvidava de que ele conseguiria fazer tal coisa. Ele estava viciado na cena do seu trauma. Porque o seu menininho, quando tinha lá 9 anos, em um evento muito importante da região, da cidade dele, onde ele ia colocar em prova as suas habilidades, o pai, que sempre foi muito exigente, e só o que eles faziam acertado, não tinham feito mais que a obrigação, e enquanto eles não conseguiam, eles eram tudo frouxo. O que ele queria fazer o tempo todo? Provar para o pai que ele era suficiente, que ele ia conseguir, que ele era competente. Quando essa mulher chega com essa energia, com essa demanda, lembra? O cérebro não sabe o que é real do virtual, qual é a bússola sensorial. Quando ele se sente insuficiente, que não vai dar conta, vem o holograma. Esse holograma tem a consciência de 8, 9 anos e vai passar a querer o quê? Aprovar que dá conta sim. E sabe qual é a surpresa das pessoas? O modus operandi. A pessoa opera exatamente como a criança. Chora como criança, esperneia como criança, fica nervoso, treme, sua como criança. Ele ficou embasbacado quando ele terminou a sessão e a gente se deu conta disso. Resultado? Ele ainda me consultorando, ele disse, dona Ana, o adulto chegou, estamos na área, tudo resolvido. Ô, gente, viver é bom demais, sabe? Agora, por que esses homens me procuraram? Por que essas pessoas me procuram? Aqui está algo que pode estar acontecendo com você. Homens bem-sucedidos, muito bonitos, ficam sem dormir, perdem saúde, começam a perder contratos profissionais, começam a ter os seus sonhos, né, os seus ganhos, né, que começam a perder. Mulheres, né, que bem-sucedidas começam a se ver em relacionamentos tóxicos, elas agindo como crianças também, injetando tempo, dinheiro, acabando com a sua vida.
engordando 10, 15 quilos em menos de 6 meses, outras ficando extremamente magras. Porque, novamente, teu cérebro não sabe o que é real do virtual. A bússola dele é sensorial. E aqui eu vou ser muito honesta com vocês. A cura, como você conhece, como diz o Epstein, estava lendo o Epstein, uma edição de 1938. Epstein, esse aqui, ó. Esse aqui. Ele já falava que todas as doenças têm fundo emocional. Em 1938. Mas, ele aqui nesse livro, ele diz que a cura é a inexistência dos sintomas. A gente hoje, trabalhando, né, com a integrativa, com uma saúde mental com um olhar mais amplo, mais holístico, a gente sabe que a cura ela é um constante processo de descoberta como o seu corpo funciona e como mais rápido nós fazemos esses ajustes. Então a cura é um processo que vai caminhar com você o resto da vida. Então quando eu trago aqui para vocês, eu não trago um processo de cura no sentido que vai acabar. Esses meus consultorandos agora sabem quando os hologramas vêm e sabem o que fazer quando isso acontece. Queria que você, na tua casa, feche seus olhos rapidinho. Fecha seus olhos e imagina qual foi a última crise, a última dor, a última sensação que você sentiu no seu relacionamento. Verifique, sinta, lembra que ela traga a lembrança e sinta aquilo realmente, se você estivesse no seu adulto, você teria falado aquilo, você teria agido daquela forma, você teria feito aquilo, se realmente aquela pessoa era você, aquele seu você que conquistou, que chegou onde chegou, que mesmo que não tenha conquistado muito, mas já passou por muitas adversidades. Reflita. Agora abra seus olhos. Eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje, terminando essa aula, reflita sobre tudo que eu te falei e se pergunte quem é que está no comando da sua vida. Um holograma de alguma idade que você desconhece ou um adulto. E se questione também. Você sabe um monte de teoria, mas por que não muda? Porque não adianta saber. Você precisa trabalhar na sensação. O que esses homens tinham em comum? Eles procuraram em livros, em teorias, mas quando eles fecharam os olhos, quando eles se entregaram à técnica, quando eles sentiram como o trauma estava vindo e que não era nada elaborado, muitos deles, né? As coisas mudaram. Você pode fazer isso sozinho em casa. Depois dessa aula, eu tenho certeza que você estará mais presente. Eu tenho certeza que muita coisa vai fazer sentido. Você também pode não acreditar em nada do que eu falei. Mas eu vou te dar uma última alternativa. Se isso fez muito sentido, e se você está perdendo muita coisa na sua vida, inclusive tempo, eu quero te fazer um convite. Nesse domingo agora, dia 24 de agosto, assim como esse meu consultorando fez a minha imersão, você também pode fazer. É um dia todo comigo, das 8h30 até 5h30 da tarde, onde eu vou te ensinar, você não vai apenas ensinar, você vai aprender a reconhecer, vai reconhecer qual o holograma do momento, vai aprender a se auto-aplicar e ainda, silenciá-lo num próximo momento quando ele aparecer. E você vai ver o quanto a vida vai se tornar muito divertida. Vão ter 2 práticas, e uma delas em especial você vai ter contato com quem você realmente é, que é com o seu adulto, com a sua essência. É maravilhoso. Bom, o investimento, se eu falar para você, você não vai acreditar. É menos que uma pizza no final de semana. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 62,83. Eu acho que é isso. A Yara vai colocar aqui pra gente. Ou você pode fazer à vista, em um único valor de R$600. Eu não sei quanto custa a sua liberdade, o seu sono, a sua empresa,
a sua saúde. Eu sei que eu vou te entregar algo que você vai ter acesso, que você vai, não é só um domingo, você vai ganhar a sua vida de volta. Mas você também não precisa fazer nada disso, porque eu tenho certeza que se você sair daqui hoje, tranquilo, confiante, tendo consciência, calma aí, eu entrei naquele treco que a dona Ana falou, não, calma aí, deixa eu fechar os olhos, deixa eu me acalmar que vai passar. Você já vai ter muita diferença na sua vida. Para fazer sua inscrição, basta clicar aqui no link da bio, eu estarei te esperando neste domingo. São poucas vagas, porque eu sou chata, sou criteriosa nisso, a turma tem que ser pequena para que eu possa te dar atenção. Eu preciso falar com cada um de vocês. Eu estarei te esperando. Agora eu vou abrir para perguntas. É o momento que você tem para perguntar qualquer coisa que foi discutido aqui, que eu trouxe para vocês, tá? Enquanto vocês pensam, enquanto vocês também fazem, né, garantem a sua vaga, porque são para poucas pessoas. E se você tiver alguma dúvida também da imersão, fale aqui para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu vou beber aqui a minha água. Tá bom? Vocês não tiveram perguntas hoje? Vocês ficaram tão impactados assim com a aula? Nenhuma pergunta? Gente, o que foi? O que aconteceu? Yara, é esse mesmo valor que eu passei? Acho que é isso, né? Ele é extremamente acessível. Você sabe que hoje, gente, eu tava pensando, né? Eu moro aqui em Curitiba. Eu moro aqui em Curitiba. Curitiba é frio. Quando a gente tá com frio, a gente vai lá e compra um casaco para se aquecer, né? O problema da gente, às vezes, das nossas emoções, como as nossas emoções a gente não pega, a gente acha que não precisa comprar o casaco. Então, às vezes, é esse casaco que você tá precisando para sua vida, tá? Não fica gravada, tá, Patrícia? Para você, essa aula em especial não vai ficar gravada, inclusive. Não sei, depois eu vou ver com a... Não, ela não fica salva. Se ela fica salva, apenas para os assinantes, tá bom? Oi, que bom, Cello, que bom. Fico feliz de poder contribuir. E se o relacionamento for de chamas gêmeas, onde a intenção desse espelho é justamente para o outro e iludir? Veja, independente se o relacionamento é de chamas gêmeas ou não, todo relacionamento é espelho. Todo relacionamento você só está vendo a si mesma. Todo relacionamento é um portal lindo para autoconhecimento e de cura. Então, o que é que você está vendo para se curar? Né? Então, e a tua única missão nessa vida é justamente se curar, tá? Olha que legal esse comentário da Geis, ó. Peguei a live pela metade, mas me reconheço em um holograma. O medo de ser rejeitada e tentar controlar tudo para que isso não ocorra. Gostaria de controlar isso. Então, Geisa, olha que louco. Faça a minha imersão, você vai se surpreender. Vou pedir para a Yara entrar em contato com você. Não é sobre controlar. E essa é a grande mágica da imersão, do que eu ensino vocês. Porque entenda uma coisa, quando o holograma, gente, quando o holograma vem, o holograma é uma dor. E a dor é um mecanismo lindo para você se desenvolver. Veja, se você não tem a sensação tátil para colocar a mão numa chapa quente, se você não sente dor, você pode morrer. Porque ali a tua mão pode ficar exposta, sei lá, depois tem uma infecção, entende? Então não é sobre controlar, é sobre entender qual a dor que ele carrega. E olha, parece mágico, porque todos os hologramas, eles são energia. E quando a gente consegue identificar, perdem força. É maluco, né? Parece maluco, mas não é. O link da imersão está onde? Está no link da minha bio, tá? A Geisa, eu gostaria muito que você fizesse, porque quando os hologramas carregam abandono e rejeição, é muito complexo. Eles vão, a gente precisa trabalhar com eles. Você precisa, na imersão, eu ensino como se auto-aplicar,
Porque você vai precisar se auto-aplicar inúmeras vezes. Só que quando você entra já em contato, já parte da energia já se dissipa. E quando só me conecto com quem me rejeita? Você se conecta com um holograma que precisa reencenar essa cena. Lembre, em alguma fase da sua vida, né, que você foi rejeitada. É aquela menina, aquele holograma ainda que busca a conexão, não adulta. Por isso que você precisa aprender a se auto-aplicar, entender a crença original que carrega, para daí a adulta ter mais espaço e você não repetir o padrão. Seu consultorando precisou terminar o relacionamento para se achar, voltar para casa? Se a pessoa tiver noção e se cuidar, é possível permanecer com a pessoa, principalmente se elas se perceberem? Autoconhecimento de traumas, dificuldades, etc. Sim, Mara. Meu consultorando precisou terminar para ele romper o padrão de repetir, tá? Aquilo para ele foi importante. Mas não significa que necessariamente você tenha que terminar a sua relação. Não significa que você precise, né, sair daquela relação para poder se curar. O problema é o seguinte, vamos lá. Se eu me conecto em holograma, quando eu encontro o holograma, a relação passa a não fazer mais sentido. Porque não era o adulto que estava ali, entende? A não ser que eu acredito, eu fico barganhando com o holograma. O holograma consegue me ludibriar, tá? A dúvida é só se se o relacionamento em coisas boas não é possível ajustar. A impressão que tenho é que quando adultos sempre vamos ter essas dores, né? Mesmo aprendendo e vivendo em estado de presença, etc. Nunca estaremos 100%. Mara, isso é verdade. A gente nunca vai estar 100% no adulto. Os hologramas vão vir, tanto é que a publicidade entendeu isso, né? Hoje, esses dias eu treino num shopping, minha academia é dentro de um shopping, e o shopping fez uma exposição de Ferraris. E quem é que estavam lá? Os hologramas dos meninos de 9, 10 anos de idade. Estavam tudo lá, faceiros, tirando fotos e tal. Só que a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes nós deixamos hologramas de dor nos conectarem por nós e exercer um domínio muito grande sobre a nossa vida. E quando a gente está em dor muito tempo, inclusive gerando dor no outro, aí não tem o porquê da relação continuar, entende? Pode pagar com Pix? Pode pagar com Pix, boleto, cartão de crédito, 2 cartões. Gente, o que vocês aprendem nessa imersão, vocês não têm noção. É maravilhoso. Qual o trauma habitual por trás do evitativo? Trauma não dá para dizer, tá? Porque vai depender de pessoa para pessoa. Agora, a ferida emocional comum à pessoa que sofre que atua na evitação é a rejeição, tá? Por quê? Por que o evitativo evita relacionamento? Para evitar a rejeição, tá? Só me conecto com pessoas menos favorecidas. O que quer dizer? Várias coisas, Marcela. Precisava entender qual é esse holograma, né? Geralmente é um holograma da boa menina, que precisa, né, resgatar as pessoas, que precisa ser boazinha, que tinha muitas vezes pais autoritários. Precisava é que assim, ó, cada holograma carrega uma crença energética específica do seu trauma, do evento com o qual ele foi exposto e onde ele surgiu, tá? Patrícia, que bom, seja bem-vinda, será uma honra, um prazer te ver, tá? Na imersão. Tenho feridas emocionais relacionadas com a minha infância, rejeição e abandono pelo meu pai. Hoje sou um adulto que busco validação o tempo todo e sempre sou abandonado. Nunca sou o suficiente, sofro demais. Veja esse meu consultorando, né? Ele buscava o quê? Mesmo ele sabendo que era uma relação que ele já tinha terminado, porque
a mulher, né, tratava mal, colocava a honra dele em xeque, ele fazia o quê? Ele precisava validar a dor do holograma, que era qual? Ser abandonado. E tem uma coisa, gente, olha só. Lembra que eu falei para vocês que nós vemos o mundo pela forma como nós sentimos o mundo lá no início? Então, se no início nós fomos abandonados, nós fomos rejeitados, nós vamos ver o mundo por essa perspectiva, por essa lente. Então, a gente não vai ficar com o bonzinho, a gente vai ficar com quem nos abandona. São essas pessoas que vão dar aquele tchan na gente. Ah, não, dona Ana, eu não tenho nem muito critério, tô ficando. Mas aí o que acontece? Você não percebe, mas a pessoa, quando entra na relação, você já começa a encontrar os comportamentos onde ela está te abandonando. Aí você começa a ficar destemperado ou destemperada e a relação o quê? Acaba não acontecendo. Nossa, eu tinha olhado por esse lado do marketing. O marketing sabe disso. O marketing sabe que vocês têm esses hologramas. O marketing não vende para os adultos de vocês, tá? O marketing vende para o holograma. Né? Se você for olhar as bolsas de luxo, quando a gente é pequeno, né? A gente quer pertencer, a gente quer a bolsa da Barbie. A publicidade continua fazendo isso com a gente. Eles não vendem para o adulto não compra. O adulto não compra, o que compra é a criança. Boa noite, a rejeição do evitativo seria por parte da mãe? Não necessariamente, tá? Ana, dói demais. Eu fiz de tudo pela pessoa e ela me machucou muito, me trocando sempre por outras mulheres. Tive uma depressão feia e ainda estou com depressão, não consigo nem tomar banho. Stefane, você era uma candidata forte à imersão, tá? E veja, este homem que me procurou, né, o segundo caso que eu falei para vocês, esse homem não estava dormindo mais. Ele estava, quando a gente fala, é engraçado a gente falar isso, mas ele estava perdendo um negócio de milhões. Porque às vezes a gente não tem noção desses trâmites, desses negócios, né? A gente não, é um mundo diferente. Mas ele falou, pelo amor de Deus, eu vou perder para meu patrimônio. Eu já perdi uma boa parte, já vendi a minha casa. Se eu vender mais, como é que eu fico? Então, assim, isso é muito sério. Por isso que essa passou a ser minha missão. E, gente, olha, eu faço como missão mesmo. Porque pela entrega, pela quantidade de horas que eu fico, não valeria muito mais. Mas eu realmente... Eu sei da importância que é, de quantas vidas salva o que eu entrego dentro da imersão. Boa noite. Por que algumas pessoas são apego ansioso e depois elas podem mudar em uma outra relação, ser evitativo? Tenho uma grande amiga que está assim. Porque, dependendo do... Ela pode ter sido evitativa a vida toda, tá? Porque algumas pessoas são apego ansioso e depois elas podem mudar em uma outra relação, ser evitativo. E daí o que acontece? Ela pode ter sido ansiosa a vida toda, mas aí determinada relação ativa nela um modus operandi. Lembra? O cérebro vai te entregar um caminho familiar, não um caminho saudável. Por isso que acontece isso. Tem uma pergunta aqui na caixa de perguntas, deixa eu ver. Última pergunta. Um holograma... A pessoa falou aqui, né? Um holograma se cura sozinho, com o tempo, sem a pessoa ter a percepção dele? Não, Mara. Não. Um holograma, veja, é um holograma energético de consciência, tá? Ele tem uma vida própria, mas ele precisa ser identificado através do nosso eu observador. Porque um holograma, ele é energia, ele é uma resposta a um gatilho, a uma circunstância. Ele só vai embora depois que o teu eu observador, a tua consciência, ter consciência dele, tá? E do modus operandi dele, acalmá-lo,
E daí sim ele vai partir, aí a energia vai diminuindo. Ana, estou tão focada no meu ser, estudar, crescer e não tenho vontade de conhecer ele, muito menos me envolver sexualmente. Preguiça. O que será que você está vendo? Ué, olha lá, a resposta está na tua pergunta. Eu ando tão focada no meu ser, estudar, crescer e não tenho vontade de conhecer e muito menos me envolver sexualmente. Deixa eu te falar uma coisa. Você está criando... Essa é uma das facetas da mente. Ficar estudando sobre relacionamento e tal. O que acontece? Você vai criando... A mente, ela vai fazendo o quê? Um bloqueio sobre relação. Ela vai te dando estratégias de como ficar boa em uma relação. Só que o que acontece? Isso é extremamente exaustivo. Por isso que não adianta você saber e não sentir, é não saber. Você só está criando estratégias, né? Eu sempre falo, conhecimento é toleiro de bosta. Você pode até fazer tudo isso, mas se você não permitir no se relacionar, isso daí só vai aumentar a sua malha psíquica e seu bloqueio emocional. Parabéns a você que acabou de fazer a sua matrícula na imersão. Estou muito feliz pela sua escolha, acabou de aparecer aqui para mim. Estou feliz de te encontrar lá. Meus parabéns. Espero você também que está aí na dúvida, está olhando. Sabe, vocês gastam dinheiro com algumas coisas que, sabe, até com vários cursos que é só aqui. Não adianta nada, gente. Vocês precisam sentir. Esses tempos eu não estava dormindo bem, estava bem ansiosa e nervosa. Revi a imersão que fiz e depois me senti bem melhor. Parece que acalmei mais, no sentido de sair um pouco a energia ruim, sabe? Sei. A Mara fez a imersão, vendo só? E realmente acalma. É isso mesmo. Você entra em contato com a sua consciência original. Tô maratonando a dona Ana. Ana, e se o mesmo com a consciência do holograma não vier a cura? Mércia, vamos lá. De novo. Vocês querem a cura acabando a dor. Isso não vai acontecer. Porque a dor precisa existir no processo emocional para que vocês possam se conhecer, né? E ajustar. Agora, conhecendo a consciência do holograma, dissipa a energia, sim. E muda muito o padrão. Muda, sim, totalmente. Desde que a pessoa esteja consciente e ela vá se auto-aplicando, tá? Então, só não essa cura que vendem para vocês, gente, não existe. Eu não vou ser esse profissional que vai falar para vocês, faça a minha imersão, vocês vão sair de lá curado. Eu não vou, não faça. Se você for com essa percepção, não faça, porque eu não vou te enganar. E desconfie de quem vende isso para você. Por quê? Porque, gente, a malha psíquica, ela pense numa progressão geométrica do qual você foi exposto a sensações. Não tem como, é humanamente impossível acabar com o sintoma, desligar. Não, é você ter consciência, só que vai ficando um jogo muito bacana. Você vai se divertindo e você vai se curando e você vai se autorregulando. Essa é a mágica. Essa é a mágica. Eu sempre falo para os meus consultorandos, vocês não vão ficar debaixo do meu sovaco. Vocês precisam aprender essas técnicas para se auto-aplicarem, porque vocês vão precisar disso para a vida toda. Que bom, Geisa. Que bom. Fica aí mesmo, porque você viu, tá tendo muita dúvida boa. Minha linha de atuação é integrativa, tá, Keila? Na integrativa a gente entende os 4 corpos, a integração dos 4 corpos. O corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. O espiritual não tem nada a ver com o místico, tá? Espiritual é o teu observador. Você não é a tua mente, tá? Você não é a tua caixa craniana, o teu cérebro. Você é o que observa esses movimentos. E é justamente quando tudo isso aqui está integrado, é que você tem a liberdade, que você está
emocionalmente, com a sua saúde mental, está um homem integrado. O corpo físico é o canal, primeiro canal, aquela sensação esquisita de sono, tá com psoríase, opa, um canal para mostrar, inclusive, como a tua mente e as tuas emoções estão interagindo. A tua mente começa a perceber o mundo e começa a perceber o mundo gerando sensações e emoções. Emoção é energia que podem estar desconexas ou ainda energias baixas, emoções baixas, de energia baixa, tristeza, raiva. Essas energias, elas são densas. Quando elas são densas, elas vão o quê? Elas vão, se você não deixa elas passarem por você, elas vão ficar e vão se materializar em forma de doenças. É aquele famoso quando você chega lá com o olho tremendo, o teu oftalmologista fala, emocional, ok? Tá aí com muitas decisões a serem tomadas. Como é que a gente faz? Agir para esse sistema que está totalmente desregulado, a gente tem que ativar o nosso observador, que é a nossa consciência desse sistema. Esse observador é que vai fazer com que a gente se integre novamente. Tá bom? Essa é a minha linha. Acabei de entrar na live e já escutei o que precisava para minha mente se abrir. Se fechar focando somente em mim, acaba fechando outras portas. Ir a campo e viver a vida. É isso aí! Muito bem! Porque saber e não sentir é não saber. Cura de um trauma não existe? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. O trauma é a consciência de um trauma e este trauma não te engolir mais, existe. Isso existe. Isso eu posso te garantir que existe, tá? Então, consciência de um trauma e este trauma não te engolir mais, não te paralisar mais, isso existe. A imersão tem como fazer online, gente. A imersão é online, tá? Desculpa se eu não dei essa informação, tá? A imersão é online. É apenas online. Porque ela tem pessoas do mundo todo. Imagina, Márcia. Desculpa, eu fico tão empolgada aqui com o conteúdo. Eu quero muito que vocês aprendam, que vocês sintam que nesses detalhes eu vou me perdendo. Mas é online. Pessoas do mundo todo. Esse meu consultorando que eu citei é de outro país, não é do Brasil. Hoje, outro consultorando que eu atendi é do Canadá, tá? Sua explicação me ajudou aqui. Estou somatizando. Acesso o link da imersão na bio? Sim, Keila. Está aqui, ó. Vocês que estão aqui, né? A Geisa já disse que só está terminando de esperar a live. Não demorem. Porque são poucas vagas, eu preciso fazer olho a olho com vocês, eu preciso ver cada caso. E assim, a imersão começa às 8h30 da manhã, mas eu sou muito chata. Se 5h30 da tarde vocês ainda estão com dúvidas, se vocês ainda não acionaram o holograma, se vocês ainda não estão bem, eu fico até a última pessoa ficar bem. Da última vez a gente acabou 8 da noite, tá? Então assim, vale a pena o investimento, certo? Ô, gente, são 8h17 da noite, vamos descansar? Foi uma ótima aula, né? Pelo menos para mim foi. Que bom que foi uma aula para vocês boa. E eu espero de coração ter contribuído com a vida de vocês e espero vocês na imersão, tá bom? Corram lá, façam a sua matrícula, que agora já é domingo, fecham as vagas na sexta-feira e eu espero contar com a tua presença, tá bom? Para poder te ver livre novamente, de uma vez por todas, né? Desse holograma, tá bom? Se cuidem e nos vemos na próxima aula.